Olá, vamos a mais um tema da Palavra de Deus. Nessa tarde eu quero ler em Êxodo capítulo 28, versículo 30 e Levítico capítulo 8, verso 8. Nós vamos encontrar lá o Urim e o Tumim. Esse tema ele é bastante enigmático. Muitos assuntos já foram ali explicados nas revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD, Casa Publicadora, e também nós temos vários materiais que podem trazer essa informação. Mas eu quero aqui trazer meu ponto de vista. Urim e Tumim eram duas pedras. Também essa palavra deriva de uma expressão proveniente do hebraico que significa luzes e perfeições. Faziam parte das vestes e ornamentos sacerdotais. Então o sacerdote, na composição da sua roupa, ele tinha também esse acessório, onde tinha na frente da roupa dele uma espécie de bolso, onde ele carregava duas pedras de quartzo. Naquelas pedras ali, eles tinham resposta de Deus, luzes e perfeição. Eles jogavam em temas difíceis para Israel, decisão importante, e eles também, quando eles precisavam recorrer a essa fonte, a esse sistema, buscavam do sacerdote, o sacerdote orava ao Senhor, lançava as pedras. As pedras elas tinham duas faces. Elas representavam ali uma mensagem positiva e uma mensagem negativa, um sim e um não. E às vezes ela dava também uma resposta indeterminada, ou não dava nenhuma resposta. Então nós vemos que Deus criou para o povo judeu diversas maneiras deles consultarem o Senhor, buscarem o Senhor, ouvirem a Deus, até esse sistema que nós chamamos de Urim e Tumim. Observem que em determinadas passagens da Bíblia eles fizeram uso. O próprio rei Saul, ele tentou fazer o uso disso para buscar ali resposta de Deus, porque naquele tempo o profeta Samuel já havia falecido, já havia descansado no Senhor. Então ele ficou ali perdido e o comportamento dele já mostrava que Deus não ia responder a ele. Tanto que ele consultou uma vidente, obteve respostas ali controversas e morreu. Então Israel sempre teve diante deles essa possibilidade, o Urim e o Tumim. Havia um historiador, Flávio Joséfo, que escreveu até a história dos Hebreus. Ele também trazia uma informação para nós, que essas duas pedras ficavam nas ombreiras do sacerdote, pareciam pedras de quartzo, que elas mudavam de cor na medida que Deus dava a resposta. Então isso aí já não está na Bíblia, está no livro História dos Hebreus. O certo é que por diversos momentos na sociedade judaica, nas decisões de guerra, nas decisões importantes, nas decisões de parar ou avançar, eles precisaram usar essa possibilidade, Urim e Tumim, luzes e perfeição. Veja que Deus ele mostrava ali para eles uma possibilidade deles receberem uma resposta sem correr o risco de sofrer algum dano, porque a glória de Deus, a aparência de Deus hoje, não permite essa intimidade entre a nossa carne e a própria glória de Deus. É para isso que um dia nosso corpo será transformado à semelhança do corpo de Jesus e teremos as condições ideais para vê-lo e para nos relacionarmos com Ele. Essa vestimenta sacerdotal era uma coisa mais linda e valiosa. Ela foi feita com uma obra de qualidade, com ouro, com pedras preciosas, linho fino, com bordados em ouro. Era uma coisa assim que de longe se via que havia um resplendor. Tudo isso para Deus mostrar na terra parte da glória dele na figura de um sumo sacerdote. Mas interessante que o sacerdote não tinha sapato.
Ele pisava no chão, ali onde havia sido montado o tabernáculo. Essas duas pedras, elas povoam o imaginário humano, porque ninguém sabe qual foi o destino, o que aconteceu. Mas nós vamos ver uma espécie também de comparação com esse mesmo sistema, quando os apóstolos ficaram ali com a vacância de Judas, que se enforcou, suicidou. Eles precisaram consultar o Senhor, eles precisaram colocar um outro apóstolo no lugar de Judas para terminar aquela obra que Deus começou. Então oraram, tiraram sorte, caiu sobre Matias. Matias é um apóstolo que pouco se fala nele. A história dele é pequena, ele só aparece naquele contexto ali. Mas também fizeram usaram o método de tirar a sorte. Claro que não era o tumim, não eram as duas pedras, luz e perfeição. Mas eu quero falar com tudo isso que no passado Deus possibilitou este meio para o povo judeu. E hoje nós devemos entender o seguinte, que as respostas de Deus não vêm pelo sortilégio, não vem por consultar um vidente, um astrólogo, um numerólogo, uma pessoa que possa fazer todo aquele tipo de trabalho esotérico. Mesmo que a pessoa tente ser a pessoa mais importante, o profissional possível, para nós que servimos a Deus, esse método não serve. Deus, através do Espírito Santo, Ele deu agora dons aos homens. Nós temos o dom da revelação, discernimento de espírito, variedade de línguas. Nós temos dom de profecia também. Então Deus hoje Ele fala por muitas maneiras. Não temos mais as duas pedras do Urim e Tumim, mas temos o precioso Espírito Santo que tudo vê, que conhece a nossa intimidade, as nossas particularidades e leva para Deus e recebe de Deus a resposta. Às vezes, ao consultar as pedras do Urim e Tumim, eles também recebiam uma negativa, ou às vezes ficava com uma resposta indeterminada. Mas eu quero dizer que hoje não é diferente. Hoje nós usamos uma linguagem na igreja que Deus fala, Deus diz sim, Deus diz não e Deus faz silêncio também. Se for para uma resposta precipitada, Deus provavelmente não vai lhe dar. Se for para uma decisão onde vai lhe levar para a destruição, Deus também não vai permitir. Se for uma resposta para produzir algum tipo de vingança, algum tipo de resposta para tomar vingança sobre uma pessoa, Deus também não vai responder, porque a Ele pertence a vingança. Então, quando nós queremos hoje resposta de Deus, é através do meio da oração. Lembramos que quando o apóstolo Pedro estava preso, a igreja reunida naquele momento ainda primitiva, poucos irmãos, não havia os templos que nós temos hoje, mas eles oravam da seguinte maneira: Senhor, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Veja que quando Pedro foi solto, até ele mesmo ficou meio cético, não sabia se estava sonhando ou tendo uma visão, mas o anjo foi lá, aquilo foi resposta de oração. Também na escolha do diácono, capítulo 6 de Atos, foi resposta de oração. Na separação dos homens de Deus, quando eles tomavam direções diferentes para fazer a obra missionária, oração de Deus. Hoje nós não fugimos dessa regra. Para separar obreiro, oração de Deus. Para determinados assuntos importantes na igreja, oração. Hoje, o nosso Urim, o nosso Tumim, a resposta dele está através da oração. Porque através da oração nós podemos ouvir e entender Deus. Deus fala de forma clara através do ouvido. Deus fala dentro dos pensamentos. Deus fala através de profecias e revelações. E Deus fala também dormindo através da linguagem do sonho. Então Deus tem muita maneira de falar. Ele pode falar, como já fez isso, até através da boca de um animal, como fez daquela jumenta. Então vejam que Deus, Ele tem toda a soberania de se relacionar conosco e responder.
nós não podemos ultrapassar. Paulo, no capítulo 4 de 1 Coríntios, ele diz assim: aprendei de mim e de Apolo a não ir além daquilo que está escrito. Deuteronômio 29 diz que as coisas que ainda não estão reveladas, elas pertencem somente para o entendimento de Deus. E as coisas que já foram reveladas para nós e nossos filhos. Então nós devemos ficar sempre conformados, sabendo que Deus sabe a hora certa de responder, sabe falar, vai falar, mas o que Ele falar sirva para a nossa edificação. Por isso, com este tema, eu quero trazer aqui que as luzes e perfeições, hoje, elas são o exercício do Espírito Santo dentro da nossa alma, da nossa vida, que é o nosso verdadeiro tabernáculo. Confie, continue aprendendo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pense bem, pense nisso. A paz do Senhor.